Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no tempo de tela. Hoje é um dia especial, se você gosta de Star Wars você sabe o que eu estou falando, é o Star Wars Day, e por isso eu vou fazer uma lista aqui muito bacana com as melhores lutas da saga, na minha opinião. Bora lá? Antes de começar, só explicando um pouquinho como é que vai funcionar essa lista para mim. Eu estou levando em consideração só as lutas dos filmes, ou seja, episódios do 1 a 9. E além disso, eu não estou pensando só na coreografia da luta, ou seja, não adianta a luta ser super maneira se não teve um impacto tão grande. Eu vou levar em consideração a coreografia, mas também o impacto narrativo. Então, pensando a história, como influenciou aquilo, o que aconteceu depois daquela luta ou antes daquela luta. Então, é para além só da porradaria em si, qual o significado envolvendo. Então vamos lá? Eu vou começar essa lista então falando da luta do Mace Windu contra o Palpatine, lá no episódio 3, Vingança dos Sith, que é uma luta muito interessante, primeiro pela conotação dessa luta, afinal de contas é o primeiro momento onde a gente vê os Jedi descobrindo que o Palpatine é o Lord Sith, que eles estão desconfiando e procurando quem é. A gente tem aqui o Mace Windu, protagonizado pelo Samuel Jackson, indo prender o Palpatine junto com outros Jedi, e nesse momento o Palpatine se revela e se rebela, e a gente começa a ter uma luta muito maneira ali. É interessante, principalmente sobre esse ponto visual, que o Palpatine ele tem um estilo de luta muito agressivo, então ele vai voando, rodopiando, tem umas batidas mais fortes, enquanto Samuel Jackson tá ali, o Mace Windu só refletindo, defendendo e tal, até que chega um momento clássico, em que o Mace Windu reflete os raios do Palpatine, depois de ele já ter jogado o sabre do Palpatine fora, e o Anakin Skywalker aparece. E a gente tem aquele momento que que o Mace Windu desfigura a cara do Palpatine, que deixa o semblante que a gente reconhece na série inteira. E aí tem aquele conflito inicial do Anakin, aquela coisa do tem que salvar esse cara, apesar de eu saber que ele não é exatamente bom, mas ele vai poder salvar a Padmé ou ajudar os Jedi, sendo que o Palpatine já estava implantando aquela coisa que os Jedi eram maus, que eles iriam dar um golpe e tal. Então é um grande momento de ruptura da saga. Primeiro por descobrirmos quem é o Palpatine de verdade, e para além disso, essa questão do Anakin dando o seu, digamos, passo final para se romper com os Jedi. Ele ainda não é o Darth Vader, mas ele de fato ali rompe com os Jedi, arrancando o braço do Mace Windu. Então é uma luta bem interessante que traz grandes revelações para a trama, mas para além disso também é uma luta muito bacana, vendo realmente esse contraste da luta do Sith, muito mais raivosa, com esses golpes mais fortes do Palpatine, enquanto o Mace Windu está ali numa coisa mais administrando a porrada. Em quarto lugar, eu coloquei aqui a luta do Qui-Gon Jinn com o Obi-Wan Kenobi versus o Darth Maul, lá do Ameaça Fantasma. Que honestamente, para mim, essa é a melhor luta no sentido de coreografia. É uma luta muito maneira. O Darth Maul em si é um personagem que eu gosto muito. Eu acho que poderiam ter aproveitado mais essa questão do sabre duplo, que é uma técnica muito legal e fica bacana, ainda mais nesse tipo de luta 2 contra 1. A gente tem aqui uma luta super bem coreografada, que, como eu disse, essa questão do sabre duplo ajuda muito em como você faz essa coreografia. E para além disso, a gente tem o primeiro momento de rompimento do Obi-Wan Kenobi. A gente tem ali, a princípio ele era um Padawan, mas quando ele vê o Qui-Gon Jinn morrendo, ele precisa lutar com as suas emoções e superar isso para matar o Darth Maul, que aqui é a nossa primeira revelação de que os Sith voltaram. Então é uma luta, como eu disse, muito bacana sobre o ponto de vista visual, especialmente. É minha luta preferida se fosse pensar só nessa questão da porrada. Mas além disso tem essa influência muito grande do futuro do Obi-Wan. Ali a gente tem esse rompimento do Obi-Wan aprendiz para o Obi-Wan mestre Jedi, que inclusive vai ser o mentor do Anakin. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui o Luke versus Kylo Ren, lá nos Últimos Jedi, que é uma luta que, assim, eu particularmente estava esperando muito, eu sei que muitos fãs também estavam. Apesar de ter toda a polêmica de muita gente que não gosta desse filme e tal, ainda assim era uma luta muito esperada, afinal de contas era o grande embate da nova geração contra a velha, Finalmente teríamos o Kylo Ren enfrentando seu tio. E aí, a gente tem uma luta que, visualmente, eu acho que é a mais bonita de todas, afinal de contas, é a luta que a gente tem mais efeitos visuais, digamos assim, mas para início é uma luta de muita simbologia, afinal de contas, se você já viu o filme, você sabe o que eu tô falando. É uma luta que você tem ali, na verdade, o Luke como uma projeção. Então é uma luta muito mais um embate filosófico do que, de fato, a porradaria. A gente tem, sim, a ação acontecendo, inclusive tem um vídeo aqui no canal do Lucas Bastos, que é só dissecando essa luta, que é muito bacana, aconselho que você veja. Mas, para além disso, tem toda essa questão do Luke representando a resistência, ele mostrando para o Kylo Ren a importância dele, a importância do Jedi, e de que mesmo que o Kylo Ren consiga matar o Luke, a Rey ainda vai continuar sendo essa esperança. Então,
Eu acho que é muito mais um conflito nas ideias representadas de uma maneira física, que também é uma baita de uma luta física, mas, para além disso, realmente o que mais me pega nessa luta aqui é como o Luke dá uma lição moral no seu sobrinho. Na segunda posição eu coloquei a luta do Luke contra o Darth Vader lá em Império Contra-Ataca, que pra muita gente, na verdade, essa é a grande luta de Star Wars, e eu dou certa razão, sabe? Eu acho que é uma luta realmente muito impactante, afinal de contas é o momento mais icônico da saga, né? Afinal de contas, Luke, eu sou seu pai, foi o final dessa luta. Mas, para além disso, eu acho que tem muito mais simbologia envolvendo aqui. A gente tem essa questão que é a primeira vez que o Luke está indo lutar contra o seu Nêmesis naquele momento, né, que é o Darth Vader. É a primeira vez que o Luke vai enfrentá-lo de frente a frente sozinho, afinal de contas, no episódio 4 ele ainda tinha o Obi-Wan. E aqui ele abandona o treinamento do Yoda para ajudar a Resistência. Então a gente tem realmente esse primeiro confronto entre o bem e o mal de Star Wars sendo apresentado. Mas, para além disso, né, é uma luta que fisicamente não é legal, apesar das limitações da época. A gente tem ali umas coisas meio toscas quando o Darth Vader tá jogando as coisas no Luke e tal, mas dá para relevar, afinal de contas é um filme antigo. E então, assim, essa combinação do Luke tendo seu primeiro momento solo, né, digamos assim, a sua primeira grande batalha como um Cavaleiro Jedi, embora ele ainda não seja um Jedi ali, e ao mesmo tempo a gente tem essa grande revelação do Darth Vader pro Luke. Então é um movimento de rompimento novamente. Eu tô dando bastante ênfase aqui porque eu acho que essas grandes lutas de Star Wars são grandes momentos de rompimento, que é quando a gente tem esse avanço dos personagens, e aqui talvez seja o grande avanço de personagem quando o Luke começa a entender esse dilema moral entre ele e o Darth Vader, essa ligação deles. Então não tem como não colocar essa luta aqui porque ela é muito icônica assim. E pra fechar essa lista, né, a luta que eu mais gosto de Star Wars é a luta entre Obi-Wan Kenobi e o Anakin Skywalker, lá na Vingança dos Sith, episódio 3. Que, né, se a outra luta que eu falei era o momento de rompimento do Luke, aqui é o movimento de rompimento do Anakin. A gente tem literalmente a transformação do Anakin pro Darth Vader por conta dessa luta. E eu sei que você deve lembrar muito dela dos memes, né, aquela coisa do terreno alto e tal. Mas honestamente, se você parar para assistir essa luta, eu particularmente acho ela muito legal, ela é muito bem coreografada. Ela é bastante longa, assim, você vê que tem, né, uma série de momentos ali, eles vão passando por vários pontos, né, naquela luta e tal. Mas é uma luta muito feroz, assim, muito bacana de se ver mesmo. E para além disso, né, eu acho que o Ewan McGregor aqui ele entrega muito, porque assim, o roteiro desses filmes, né, das prequels não é lá grandes coisas, mas a atuação dele é tão boa que você vê realmente, você sente que está sendo ali um momento muito duro para ele nessa questão do tipo, o Obi-Wan ele precisa, né, lidar com essa ameaça que é o melhor amigo dele, uma pessoa que ele considera um irmão e que ele tinha muita fé depositada desde o episódio 1, né? A gente vê que esse episódio 1, 2 e 3 é muito dessa coisa do como o Obi-Wan começa a entender o pensamento do Qui-Gon Jinn e infelizmente culmina naquilo ali, né? Que ele vê que não tem jeito, ele vai ter que matar o Anakin Skywalker, né? Ele não mata no final das contas, né? A gente vê isso depois, mas ainda assim é um peso muito grande. Então é uma luta muito legal que dá realmente essa questão de tipo, cara, olha o sacrifício que o Obi-Wan teve que passar, né? Como ele chegou aqui, né? Ele tá tendo que matar o melhor amigo dele por causa de uma causa que ele acredita, por causa da filosofia Jedi, e no final das contas não deu em nada. E acaba também essa questão dele ter que abandonar o Anakin ali agonizando para tentar dar um futuro para o mundo, né? No caso, para combater esse império. Então é uma luta que para mim tem um peso muito grande também. E para você, quais são as melhores lutas dos filmes de Star Wars? Coloque nos comentários sua opinião sobre esse vídeo e sobre essa pergunta também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo, se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante vídeo saindo aqui, não só de opinião, mas também de crítica de filmes e séries. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.